E agora, dando continuidade, eu quero apresentar para vocês algumas operações que o Pandas nos dá, que a gente pode trabalhar ainda mais com os nossos conjuntos de dados. Vocês devem ter visto nas últimas aulas que eu já utilizei algumas delas. A gente utilizou o sum, o min, o próprio group by é uma delas, o próprio index column. Quero mostrar aqui um pouquinho mais. Então eu criei um data frame aqui, que ele vai ser só um data frame auxiliar, para que a gente possa brincar um pouco com esses dados. Primeiro método que eu acho bem interessante, eu já deixei alguns pré-desenhados aqui embaixo. O primeiro deles é o ponto info. No ponto info, a gente analisa coluna a coluna e ele nos dá qual que é o tipo de dado em cada uma das colunas. Então aqui ele aparece, ó, coluna 1 contém o elemento int64, coluna 2 contém int64 também, a 3 é string. String sempre aparece do ponto de vista de objeto. Isso aqui é muito importante quando vocês estiverem trabalhando com um conjunto de dados muito grandes, que não está carregando a memória RAM. Em geral, isso vai acontecer quando o data frame de vocês passar de 1 milhão de linhas, mas é bem variado, tá? Também depende do tamanho da coluna, depende do tamanho dos dados. É bem útil para que vocês consigam trabalhar e entender qual coluna ocupa mais espaço, qual que eu teria que otimizar, talvez qual que eu teria que fazer algum tipo de conversão para algum conjunto de dados mais eficiente. O ponto info, aliado com o ponto memory usage, vai ajudar vocês bastante a fazer isso. Um exemplo seria o seguinte, aqui eu estou vendo que meu index está bem pesado. Vão acontecer alguns casos, vão perceber que existe alguma coluna que está com 2, 3, 4 vezes mais espaço sendo consumido do que outras colunas. Então essa coluna vale a pena dar uma otimizada, daqui a pouco tirar do conjunto de dados, ver se é realmente necessário trabalhar com ela. Então essas funções são bem úteis para esse tipo de visão, ou mesmo se vocês perceberem que alguma operação que vocês querem fazer não está funcionando. Porque é muito comum de vocês fazerem um carregamento de dados no data frame e achar que vocês estão lidando com um número, quando na verdade vocês vão perceber que é um object, é um string. Existem alguns outros conjuntos de funções que eu acho bem interessantes, que nos ajudam a entender como estão distribuídos os valores aqui dentro. Nesse caso, como a gente tem um data frame bem simples, pode não parecer tão útil, mas uma das funções que eu acho super interessante aqui seria, por exemplo, unique. É uma função que ela vai nos dar uma lista de valores únicos nesse nosso data frame. Então eu poderia vir aqui, colocar 444, 555, 666 e 444 e vai retornar que os únicos são apenas esses aqui. Ele vai excluir esse valor e ordenar ao apresentar a resposta. Um outro método interessante seria o NUnique, ou seja, quantos valores únicos existem nesse data frame. No caso, seria o len dessa lista aqui, o tamanho dessa lista. E um outro método que eu acho mais útil do que esses dois aqui é o value counts. Esse aqui sim eu uso muito no dia a dia. É um método que vale a pena vocês lembrarem, que ele nos dá não só os elementos únicos aqui no índice, isso aqui é uma series, se vocês prestarem atenção, como ele nos dá a contagem de cada um desses elementos. Então eu gosto mais de utilizar essa função, porque às vezes eu preciso e quero pegar os valores únicos, eu posso simplesmente acessar aqui o ponto index e eu trabalho com os valores daqui, ou eu quero ter uma ideia de percentualmente como é que estão distribuídos esses valores. Então essa função aqui é uma função bem útil. Uma outra coisa que vocês provavelmente vão querer fazer ao longo do uso do Pandas na carreira é tentar utilizar ele para aplicar algumas funções nas nossas colunas. Vamos supor que a gente queira criar uma função que, sei lá, eleve um número ao quadrado e some 3. Por exemplo, fazer uma operação matemática super simples e eu quero aplicar em algumas colunas aqui. Uma coisa legal que o Pandas tem é que a gente pode definir essa função anteriormente. Então aqui eu tenho uma função que eu vou chamar de computação, por exemplo, para fazer algum tipo de cálculo. Opa! E aqui eu quero que ele retorne x elevado ao quadrado mais 3, que foi o que a gente combinou. Eu vou pegar uma coluna qualquer aqui, como por exemplo a coluna 1, e eu vou usar o método .apply. O método .apply, ele joga uma função aqui dentro, pega essa função, se ela tem um único input, isso aqui é importante, e ela vai calcular isso aqui para cada um dos elementos na qual a coluna foi passada e vai devolver uma series contendo a resposta. Então eu viria aqui, passaria a minha função comp. Lembrem, eu não vou abrir e fechar parênteses aqui, eu vou passar a função crua mesmo, porque a diferença em funções aqui, assim eu tenho o ponteiro da memória onde a função está, e aqui eu estou tentando executar ela. Tá? Então eu vou deletar isso aqui, vou passar a função e ali. Eu tenho a resposta agora da minha coluna 1. E eu poderia, se quisesse, definir alguma coluna nova aqui, como por exemplo, coluna 1 calc, seria a função depois de aplicar algum cálculo. E aí eu poderia gravar esse valor calculado em uma nova coluna. Isso é possível também e é bem útil. E é muito comum a gente substituir essa forma de trabalho aqui no apply utilizando os métodos lambda, que é uma função no Pandas onde eu consigo simplesmente em uma linha de código reduzir essa expressão aqui. Eu poderia colocar aqui x igual a 2 mais 3.
Para quem não lembra de Lambda, tem uma aula específica sobre isso no curso de Python, revisem lá. Mas a ideia geral é que a gente está criando uma função que ela só vai existir aqui, depois ela vai ser deletada, mas ela cumpre a sua função, nesse caso que é elevar o número ao quadrado e soma 3. Então, eu uso muito o apply assim. Só se eu tenho realmente alguma função muito complexa que eu preciso fazer outras coisas, daí sim eu vou aplicar essa funçãozinha. Mas do contrário, isso aqui já fica bem útil. E agora eu quero apresentar para vocês alguma série de funções numéricas que são super úteis e bem simplesinhas aqui, que eu posso aplicar sobre todo o meu data frame. Então eu poderia pegar a coluna 1 e dar um ponto sum, ou seja, eu vou somar todos os valores da coluna. Eu tenho aqui que o valor é 10. Eu poderia pegar aqui, calcular a média desses meus valores. Eu poderia calcular o produto deles, seja 24, porque eu estou multiplicando todos eles aqui em sequência. Eu poderia encontrar qual que é o desvio padrão, para quem estuda estatística. Aqui. Eu poderia calcular qual que é o máximo, qual que é o mínimo desses valores. Uma outra possibilidade seria eu encontrar qual que é o index na qual eu tenho o valor máximo. Então ele diz que é o índice 3. Por quê? Porque se eu voltar aqui eu tenho índice 0, 1, 2 e 3. Então o elemento de maior valor está no 4. Tá? Está no 3, aliás, desculpa. Então para isso que essa função é válida. Eu também teria o índice mínimo, se eu quisesse trabalhar com isso. E uma coisa interessante é que a gente pode ir combinando essas funções com filtros que a gente vai fazendo nos dados. Então, se vocês lembrarem dos nossos filtros, vamos supor que eu queira fazer o somatório da coluna 1 sempre que o valor da coluna 2 for igual a 444. Eu faria isso da seguinte forma, eu viria aqui e colocaria df igual a df quando a minha coluna 2 for igual a 444. Fiz aqui o meu corte e aqui eu selecionaria a coluna 1 e eu daria um ponto sum. Tá? Então, eu vou copiar esse valor aqui para vocês verem e vou deixar isso aqui que é o resultado dessa primeira operação e depois aplicando uma somatória na minha coluna 2. E aqui eu tenho que abrir e fechar parênteses para executar a função e está aqui o resultado. Um outro método interessante é um método de ordenamento chamado sort values. Então, no sort values eu vou ordenar meu data frame. Aqui, se eu colocar dessa forma, ele vai dar um erro, porque ele espera que eu passe qual coluna que eu quero utilizar como referência para fazer o ordenamento. Vou passar aqui coluna 2 e agora reparem que todos os meus dados foram ordenados para que a gente tenha essa coluna 2 como referência para o ordenamento. Então até o 4 aqui trocou de lugar. E os últimos dois métodos que eu quero mostrar, eu vou criar um data frame a mais, que ele tem uma cara um pouquinho diferente, ele vai ter aqui 4 colunas por 6 linhas, contando do zero, né? A gente vai ter aqui full, 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 bar, bar, depois o one, two, 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 tá? Vamos fazer um exercício mental bem simples. Vamos supor que eu queira criar uma coluna chamada E, onde o valor da coluna E ela vai ser 1, se o valor daqui for 1, 2 se for igual a 2, e eu poderia fazer um mapeamento, ou seja, se eu ver isso, eu quero esse valor, se eu ver isso, eu quero esse valor. Para isso, eu poderia utilizar um método chamado .map. E o método .map, ele pede alguma coisa que oriente o Pandas a como lidar, a como se comportar para fazer esse mapeamento. Então aqui eu vou criar um dict que eu vou chamar de dictmap, que ele vai fazer essa orientação. E aqui a gente passa qual que é o valor que a gente tem que ver e qual que é a resposta. E aqui eu faria de novo, qual que é o valor que ele tem que ver e qual é a resposta. Então aqui eu estou colocando que eu quero que sempre que ele vê o valor 1 na coluna B, ele vai substituir por 1. Sempre que ele vê o valor 2, ele vai substituir por 2. Então, eu defino esse dicionário, seleciono a minha coluna B e eu passo o map aqui. Então, reparem que agora eu poderia criar uma coluna E aqui no final, que vai ser responsável, vai ser análoga ao mapeamento da coluna B. E eu teria aqui o 1 e B aqui, o 1 e 1 aqui do lado, 2 tá 2 e assim por diante. Esse mapeamento aqui ele poderia ter quantos elementos vocês quiserem. Esses valores aqui eles são úteis quando a gente tem muita coisa aqui dentro. E o último deles é o pivot table. No pivot table a gente vai criar uma tabela pivotada, ou seja, é uma forma que o Pandas nos dá de reorganizar os nossos dados em função de alguma coisa. Então vamos supor que eu queira criar um novo data frame onde eu tenha uma segregação do A e do B e eu possa olhar, por exemplo, os valores de D. Então o que eu faria? Eu poderia colocar que meu index agora vai ser a coluna A, que as minhas colunas restantes vão ser igual a B e meus valores do meio seriam igual a D. Ao executar, olha a cara do meu dado. Ele reorganizou e colocou os dados para que eles casem exatamente com o que a gente tem aqui. A gente tem o one aqui, o one e two, bar, bar, full, full,
que é o que a gente está vendo aqui em cima. Então espero que tenha ficado claro. De novo, essa aula aqui eu passei bem rápido por diversos métodos que vão fazer sentido para vocês quando vocês tentarem executar e colocar coisas na prática. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre cada um deles, por favor, deixe nos comentários abaixo. Forte abraço, até a próxima aula.